Boa tarde, tudo bem? Tá todo mundo bem? Então vamos... Deixa eu arrumar aqui. Bom, esperando uns minutinhos para ver se o pessoal chega. Nada. Ai, tá doendo. Bom, é o seguinte. Ah, deixa eu abrir a pendrive. Esqueci. De repente tem alguma coisa ali para anotar. Então, pessoal, hoje nós vamos retomar a apostila 8, tá? Aula 55 e 56. Nossa, que ventania que tá lá fora. Então, vamos lá. Aula 55 e 56. Não tem. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Abrir uma página em branco. Vamos lá para a área de trabalho. A parte do Office. Word. Ok. Opa. Vamos lá. Abrindo uma página nova. Aula 55 a 56. Força magnética. Ok. Tá. Vamos voltar para onde eu estava. Então, gente, eu vou compartilhar a apostila. Eu vou explicar de novo, tá certo? Tem algumas regrinhas que a gente precisa relembrar, que é o seguinte. Existem duas regras. A regra da mão direita número 1 e a regra da mão direita número 2. A regra da mão direita número 1, tá? É para determinar aonde está localizado o vetor campo indução magnético. Campo de indução magnético.
Ai, hoje a minha língua está travando. A regra da mão direita número 2 é para determinar o sentido e a direção da força magnética, tá? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, a regra da mão direita número 2, a gente vai usar o polegar, a setinha do vetor velocidade vai para o polegar, as pontas dos dedos vão na direção do campo de indução magnética, tá? Se o B estiver entrando no papel, vai ser o B assim, se estiver saindo, vai ser assim, tá? E se for carga positiva, a força magnética está na palma da mão, saindo da palma da mão. Se for carga negativa, saindo das costas da mão, tá? A setinha saindo das costas da mão. Saindo da palma da mão, saindo das costas da mão. Tá claro aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar a apostila. Tá bom? A aula que a gente está estudando é a aula 55 e 56, tá bom? O título desta aula é Força Magnética e Trajetória de Carga Lançada em Campo Magnético, tá bom? Então, toda vez que você tem um campo magnético e você joga uma carga de prova nela, tá certo? Essa carga de prova vai se movimentar dentro desse campo magnético, tá? Ela pode ter ângulo paralelo ao vetor B, ela pode ser perpendicular ao vetor B, ela pode ter 180 graus em relação ao vetor B, e ela pode ter um ângulo diferente de 0, 180 e 90. E cada caso tem uma situação específica, tá? Que é o seguinte: quando a carga é lançada no campo magnético, tá vendo? Ó, esta linha que está aqui em azul, essa linha que está em azul, representa o vetor campo de indução magnética indo da esquerda para a direita, aqui, ó, da esquerda para a direita. Essa primeira carga aqui, tá? A carga positiva ou a carga negativa, elas formam um ângulo de 0 graus em relação ao vetor campo B. E elas estão se movimentando com a velocidade V aqui, velocidade movimento retilíneo uniforme. Quando eles percorrem essa trajetória com velocidade constante, tá? Só pelo fato do ângulo ser 0 graus, a força magnética é nula, tá? Porque a fórmula para calcular a força magnética é módulo de Q vezes o valor da velocidade, vezes o B, que é o vetor de campo magnético, vezes o ângulo formado entre o vetor B e o vetor V, que é o seno do ângulo formado entre eles. Então, seno de 0 é 0. Por isso que aqui a nossa força magnética é nula. E se ela tiver o ângulo de 180 graus, também vai ser nula, porque seno de 180 também é 0. Tá ok? Então, nós vamos ter, toda vez que a carga for lançada dentro de um campo magnético, se ela tiver paralelo ao campo, que significa 0 graus, ou 180 graus, que ela se movimenta no sentido oposto ao do campo B, tá? Nesse caso, nessas duas situações, a força magnética é nula. Agora, se a carga for lançada perpendicularmente, aqui ó, se a carga for lançada perpendicularmente, eu vou mostrar duas situações. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que está muito grande. Ok, ficou muito pequeno agora. Tá. Cargas perpendiculares lançadas no campo B. Esse xizinho que você está vendo em azul, bolinha azul com X, representa o vetor campo
magnético, tá? Agora, repara o seguinte. A carga positiva foi lançada dentro deste campo magnético, formando um ângulo de 90 graus. Seno de 90 é 1, tá bom? Aí, presta atenção. Sentido do polegar é o do V. O B é assim que está entrando, tá? E se você seguir a trajetória que a carga positiva faz, que é isso aqui, tá? Significa que ela faz toda vez que ela entrar com um ângulo de 90 graus em relação ao vetor B, a carga de prova, a velocidade formando um ângulo de 90 graus, ela vai fazer uma trajetória circular, tá, pessoal? E essa trajetória circular, quando a gente usa a regra da mão direita, a gente determina a posição da força magnética. Já que ela faz, ó, B, ó, V, B, e ela faz a trajetória circular, e quem faz a trajetória circular é a palma da mão, significa que é a carga positiva. E a carga positiva e a resultante centrípeta é igual à força magnética, tá bom? Agora, se for uma carga negativa, então você tem a carga negativa, o B, tá? Nessa posição, ó, o B, só que ela vai fazer a trajetória circular com as costas da mão. E aí, a trajetória circular com as costas da mão significa que é carga negativa. Se for a palma da mão, significa que é carga positiva. Tá joia? E aqui nós vamos ter o seguinte. Aqui, ó. Vou mostrar outro desenho para vocês. Então, aqui eu tenho o seguinte. A carga aqui está se movimentando dentro do campo numa trajetória circular. Se você observar aqui, está bonitinho, velocidade circular uniforme. E a força magnética tem direção radial no sentido para o centro. Então, aqui, a força magnética é igual à força centrípeta, tá? Agora, eu vou compartilhar, deixa eu ver, eu vou compartilhar uma folha em branco para explicar esta fórmula para você, tá? Oi, Murilo, você tá aí faz tempo? Então, deixa eu pegar uma folha em branco. Então, aqui, vou desenhar. Ai, hoje, pera, o meu mouse não quer escrever nessa mesa. Eita. Deixa eu ver se em cima aqui escreve. Acabou de chegar? Ok. Então, pera, vou voltar e vou perguntar para você o que você ouviu. Murilo, o que você escutou da aula? Vou abrir o teu microfone, você pode falar se você quiser ou então escrever no chat. O que você ouviu quando eu estava falando? Murilo, pode falar. Você prefere escrever? Você chegou em que parte da aula que eu estava explicando? Da força magnética, da força do movimento retilíneo? Que parte que você chegou? Então, eu vou começar de novo, tá bom? Tá? O motoqueiro passou e fez barulho e você não escutou o que eu estava falando. Eu estou falando muito baixinho, é isso? Ai, meu Deus do céu. Desculpa se eu estou falando muito baixinho, tá? Tá, eu vou compartilhar a tela de novo da apostila, tá bom? Então, vou voltar aqui. A gente vai estudar sobre força magnética, tá bom? Quando tu tiver dúvida, você fala. Ó, eu deixei o chat aberto, qualquer coisa você escreve no chat, tá bom, meu filho? Então, vamos lá. O que é força magnética? A gente vai estudar a força magnética porque toda vez que você tem um campo magnético, você joga uma carga de prova dentro desse campo, ele se movimenta, tá certo?
E aí, a interação da velocidade da carga de prova, o valor da carga, a velocidade e o campo magnético e o ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético te permite calcular a força magnética dessa partícula ou dessa carga, tá certo? Aí nós temos o seguinte, como é que calcula a força magnética? A força magnética calcula assim, ó. Eu vou descompartilhar. Tá aqui, ó. Aqui, ó, força magnética. Força magnética é igual ao módulo da carga vezes o vetor velocidade e o B. E aqui tá faltando uma coisinha, tá faltando o seno de θ aqui, tá faltando o seno de θ, tá certo? Que é a fórmula padrão. Essa fórmula aqui é só para quando o ângulo formado entre o vetor V e o vetor B seja 90 graus. Essa fórmula aqui é só para 90 graus, tá? Então, ó, a fórmula para calcular a força magnética é essa aqui, ó. Anota aí. Força magnética. Força magnética é igual módulo de Q vezes velocidade vezes B vezes seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor B. Aqui tá vírgula, não é vírgula não, tá? É vezes, tá? Essa fórmula nós usamos para calcular, então, usamos esta expressão para calcular a força magnética, tá certo? Para qualquer ângulo entre V e B que seja diferente de 90 graus. Porque quando θ Oxe, não era isso que eu queria, não. Perdão. Quando θ for igual a 90 graus, seno de 90 graus é igual a 1. E aí, nesse caso, a fórmula da força magnética vai ficar força magnética é igual módulo de Q vezes o vetor velocidade vezes o vetor B. Então, aquela fórmula que está na apostila é essa daqui. Aí, presta atenção, isso aqui é para calcular intensidade ou módulo, tá? Essa daqui também é para calcular intensidade ou
módulo, tá? Já que força é uma grandeza vetorial, vixe, cadê? Não estou compartilhando tela? Eita! E você não falou nada? Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Agora estou compartilhando a tela. Estou escrevendo aqui. E eu estou escrevendo tudo fala nada? Danadinho. Ok. Então, aqui. Essa expressão, força magnética é igual ao módulo de Q vezes B vezes Q vezes seno de θ. A gente usa para calcular a força magnética para qualquer ângulo que seja diferente de 90 graus. Tá certo? Isso aqui é para calcular a intensidade. Agora, quando o θ for igual a 90 graus, a gente sabe que seno de 90 é igual a 1. Então, força magnética é igual a Q vezes módulo de Q vezes V vezes B, é para calcular a intensidade ao módulo. Presta atenção, não tem força magnética negativa, tá? A direção e o sentido é dado pela regra da mão direita número 2. Dado pela regra da mão direita número 2. Tá certo? Agora presta atenção, vou descompartilhar. Então, é o seguinte, filho, presta atenção. Regra da mão direita número 2 é direção da velocidade. As pontas dos dedos é para onde está o campo B, tá certo? E a palma da mão, tá? Se for a palma da mão, é carga positiva. Se for as costas da mão, é carga negativa, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Não sei se vai dar para ver. Eu esqueci de trazer meu estojo. Ai. Ó. Ó, presta atenção. Campo B está entrando no plano do papel. Carga, tá? Carga. Agora presta atenção. Vou fazer isso aqui. Ai. Tá caindo tudo aqui, gente. Ó. Polegar na direção de V. Repetindo, polegar na direção de V. Isso aqui é X. Então, tá entrando no papel, ó. É isso aqui. Tá? Ó, assim, assim, tá? A trajetória que o vetor velocidade faz é uma circunferência. Quem está fazendo a circunferência é a palma da mão. Isso significa que esta carga aqui é positiva, é maior que zero. Porque eu vou ter força magnética para o centro assim. Tá dando para entender? Tá? Tá dando para entender? Ó, regra da mão direita, número 2. Vetor velocidade é o polegar, tá? O B tá entrando, então o dedo é assim, tá? A trajetória é circular assim, ó. Então ele faz isso aqui. Tá certo? Então, aqui você tem a força centrípeta para o centro da trajetória. Toda vez que for um ângulo de 90 graus, ele vai entrar e vai fazer uma trajetória circular. Tá certo? Tá? Outra coisa importante. Quando fizer o sentido anti-horário, significa que a carga é positiva. Agora, se eu desenhar uma carga do lado de cá, ó. V, B. Vou esquecer essa daqui por enquanto, ó. Vou esquecer essa. Agora, presta atenção. Vetor velocidade. O B está entrando no papel, assim. Só que quem está fazendo a trajetória circular, ó. Quem está fazendo a trajetória circular, V, B. Quem está fazendo a trajetória circular é as costas da mão. Se é as costas que está fazendo, isso aqui é uma carga menor que zero. Ai, deu para entender? Murilo,
Você conseguiu entender o que eu fiz agora? Murilo? Murilo, responde. Ok. Se deu para entender, tudo bem. Agora eu vou compartilhar de novo a tela, tá? Então, presta atenção. Vê se na próxima vez, se não tiver, avisa, né? Ah, eu achei que tinha compartilhado tela, não compartilhei tela. Eu tô ficando doida, varrida. Ó, então presta atenção. Toda vez que a carga for lançada num campo magnético, tá? E o ângulo for paralelo a B, quer dizer que é 0 graus, ou 180 graus, a força magnética é nula, tanto para a carga positiva como para a carga negativa. Por quê? Seno de 90, ou melhor, seno de 0 e seno de 180, tá? É nulo, tá bom? É nulo. Se é nulo, não tem, tá bom? Aí a força magnética é 0. Tá joia aí? Deu para entender? Bom, essa daqui é o que eu estava falando para você, tá certo? O campo uniforme, carga positiva jogada dentro desse campo uniforme, formando um ângulo de 90 graus. Polegar, onde está a setinha verde, as pontas dos dedos entrando no papel da apostila ou entrando na tela do monitor. Quem está fazendo essa trajetória aqui, ó, essa trajetória circular é a palma da mão. Então, a carga é positiva. Se estiver fazendo o caminho aqui, ó, as costas da mão que está fazendo a trajetória circular, significa que é a carga negativa. Tá certo? Tá? Então, presta atenção. Tanto faz aqui, ó. Tá? Se for saindo do... Ó, bolinha significa que o B tá saindo do papel ou da tua tela. Vetor B, então você vai fazer isso aqui, ó. Este aqui, vou mostrar assim, ó. Vetor B, assim, ó. B, V, e faz a trajetória assim, circular. Não, é muito louco esse tipo de exercício, porque você meio que faz contorcionismo na frente da prova ou na frente da tela. É que se eu fizer aqui na tela, tu não vai enxergar, porque vai ficar abaixo da câmera. Ó, se eu fizer assim, você não enxerga. Então, o pior é que eu não tenho a apostila física dessa aula, então, segue com a mão, vetor V, tá? Tá saindo, é assim. Tá girando, aí você vai ver se gira com as costas da mão ou se gira com a palma da mão, tá bom? Gente, meu braço tá doendo, olha o tamanho. Eu bati. Nossa, tem um ovo aqui. Ai. Tá certo? Tá? Tudo bem aí? Ótimo. Agora eu vou compartilhar de novo a tela, tá? E eu quero que você entenda o seguinte. Então, ó, quando for carga positiva e o B entrando no plano, ela faz sentido anti-horário. Tá vendo aqui? A carga negativa com o B entrando, ela faz sentido horário. Agora, se for o B saindo da tela ou do papel, o vetor V, se for carga negativa, faz sentido anti-horário. Se for carga positiva, faz sentido horário. Tá dando para entender? Murilo, tu entendeu o que eu falei até agora? Murilo? Ok. Então, esta fórmula aqui é para calcular, mas quando for o ângulo de 90 graus, tá? E se for diferente de 0, diferente de 180, diferente de 90, aí tem que entrar aquele ângulo lá, tá? Aí, só que quando tiver o ângulo diferente de 90, 80, 180 e 0, ele vai fazer essa trajetória em forma de hélice, ele vai subir girando aqui, tá? A carga vai começar lá embaixo girando, vai subindo e vai sair aqui em cima, tá certo? Tá? Ela vai se movimentar em forma de hélice cilíndrica. Agora, se for fio,
Então, ó, este aqui, ele começa a circular se for 90 graus. Agora, se for um ângulo diferente de 90 graus, ó, esse vetor aqui, ó, é diferente desse aqui. Não é perpendicular, ó. Aqui é perpendicular, aqui é paralelo. Quando for este aqui, ele vai fazer essa trajetória em forma de hélice helicoidal, tá joia? Agora, se for um fio percorrendo um campo magnético, você vai entrar aqui, ó, sentido da corrente, ou vetor velocidade, o B e a força magnética, se for carga negativa, as costas da mão, tá bom? Tá? E para calcular a força magnética de um fio, é B vezes I vezes L. Agora, presta atenção, o L tem que estar em metro, se não tiver em metro, deu ruim aí, tá joia? Tá? Tem que estar em metro, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar para você uma fórmula, tá bom? Então eu vou compartilhar essa daqui, tá? Agora presta atenção, se a trajetória é circular, tá? Se a trajetória é circular, tá certo? Eu vou fazer isso aqui. Vou colocar uma bolotinha aqui, que vou deixar de preto. Essa bolotinha vai ser a minha partícula aqui, tá certo? Vou desenhar o meu vetor velocidade aqui, tá? O meu vetor velocidade, certo? Vetor velocidade. Tá? Aqui sem contorno, sem preenchimento. Ok. Aqui é o vetor velocidade. Aqui eu vou desenhar o meu B, tá? Onde eu vou colocar aqui o X. Então, vou fazer isso aqui, tá certo? Opa, desce um pouquinho. Desce um tiquinho, tá? Este aqui é o meu vetor B, tá? Esse aqui vai representar o meu vetor B, tá certo? Aí, aqui, eu vou desenhar a força magnética, tá? Deixa eu colocar mais aqui pro meio. Vou desenhar a força magnética, vou pôr de verde a força magnética. E aqui eu vou ter a seguinte expressão, tá? Qual expressão? Que força centrípeta é igual à força magnética, tá ok? Força centrípeta é igual à força magnética. E aqui, você lembra como é que faz para calcular a força centrípeta, Murilo? Tu lembra? Murilo, tu lembra como é que faz para calcular a força centrípeta? Ou não? Lembra como é que faz para calcular a força centrípeta? Não? Olha lá, eu vou usar o equation, tá? Para escrever. Então, eu vou ter a seguinte situação aqui. Deixa centralizado por enquanto. Força centrípeta é igual a força magnética, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Como é que calcula a força centrípeta? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta.
Só que, como calcula a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado. Opa, deixa eu escrever a fórmula aqui. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é igual. Como é que calcula a força magnética? Módulo de Q vezes V vezes B, vetor campo B. Agora presta atenção. Eu vou trocar de lugar o R com isso aqui, tá? Tá bom? Então, eu vou escrever de novo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar M vezes V ao quadrado, tá? Dividido por quem? Dividido por... Não é esse. Módulo de Q vezes V vezes B. Opa, foi para o lugar errado. Vezes B, que é igual a quem? O raio, tá? Aí, se você olhar aqui, nós vamos ter o seguinte, tem V em cima e V embaixo. Então, eu vou simplificar este V aqui. Vou simplificar este V com o quadrado, porque tem 2 em cima e 1 embaixo. Tá? Tem 2 em cima e 1 embaixo. Eu vou simplificar. E aqui, tá? O que aconteceu? Ficou R igual M vezes V dividido por... Agora eu vou copiar aqui, tá? Vou dar um pouquinho de preguiça. Vou colar aqui. E esse troço saiu do lugar, que era para estar aqui. E esse aqui saiu do lugar, era para estar aqui. Então, esta fórmula aqui é para você calcular, sabe o quê? É para calcular o raio da circunferência que a carga faz dentro do campo. Dentro do campo, tá certo? Agora presta atenção. Que tipo de trajetória eu tenho aqui? Murilo, que tipo de trajetória eu tenho? Que tipo de trajetória eu tenho ali? Fala para mim. É quadrado? É reto? É circular? Boa. Como é que faz para calcular o comprimento da circunferência? Tu lembra? Tu lembra como é que faz para calcular o comprimento da circunferência? Tu lembra? Isso, muito bem. Que bom. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, tá? Bora lá. Delta S é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Como é que faz para calcular a velocidade? Vou fazer isso aqui. Velocidade é igual. Trajetória circular, tá? É igual a 2 vezes π dividido vezes o raio, dividido pelo período.
Só que o período aqui é o tempo para dar uma volta completa, tá certo? O que eu vou fazer aqui, meu anjo? Eu vou trocar de lugar, tá? Eu vou trocar de lugar, eu vou trazer esse T multiplicando o V. Vai ficar assim, ó. V vezes T, opa, T maiúsculo, que é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá? Aqui não vai caber, eu vou fazer embaixo. O que eu vou fazer agora? No lugar do raio, eu vou escrever aquela expressão todinha lá em cima, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou escrever, eu vou copiar isso aqui, vou colar, Ai, não era isso que eu queria. Pera. Eita, que apagou tudo. Então, ó, vai ser velocidade vezes o período igual 2 vezes π vezes o raio, que é isso tudo aqui, ó. O raio é tudo isso aqui, tá? Copia, traz pra cá, cola, tá? Agora, se você observar aqui, tem velocidade dos dois lados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar essa velocidade, tá? Vou cancelar essa velocidade com essa velocidade aqui. Essa velocidade aqui, tá? E aí ficou assim. Então, no final das contas, eu vou ter a seguinte... Nossa, saiu do lugar aqui. Ok. Sobe. Eu vou ter período igual. Agora eu vou escrever a fração toda, tá? Que é 2 vezes π vezes m dividido por quem? Dividido por módulo de Q vezes VB. Tá? Esta fórmula que eu acabei de desenvolver é para calcular o período, o tempo gasto pela carga para dar uma volta completa na trajetória circular que ela faz. Tá certo? Tá? Agora presta atenção, Murilo. A aula terminou. Você vai fazer o seguinte. Aula 55 e 56, resolver o exercício da força magnética para a próxima terça-feira. Não falta. Se você não sabe essa matéria, por favor, compareça. Tá bom? Tudo bem? Murilo? Tudo bem, Murilo? Murilo? Tudo bem, Murilo? Então, tchau. Até semana que vem, tá? Tá bom? Aparece, hein? Tchau.